Nesse vídeo, eu quero falar sobre progressão no exercício de zona 2. Por que que você tem interesse nisso e como fazê-lo? Para quem não assistiu o vídeo anterior gravado pelo Daniel Dourado, onde ele explica o que é o treino de zona 2, eu fortemente recomendo você ver esse vídeo antes de continuar aqui comigo essa conversa. Bom, para os que então já estão entendidos de zona 2, entende que se você quer uma transformação em saúde que é mediada pelo exercício físico, você precisa manter o estímulo do exercício físico, gerando as adaptações no corpo que são do seu interesse. Quando você mantém o estímulo, que eu vou chamar de tônico, da zona 2, entregando renovação de mitocôndrias, capilarização entre fibra 1 e 2, você está criando um cenário onde você continua a transformação da sua saúde metabólica em vez de você patinar. Porque se você implementa a zona 2 num determinado estilo, por exemplo, 5 quilômetros por hora, com uma inclinação de 3, eu chego ali na minha frequência cardíaca alvo de zona 2 e eu estou fazendo isso há 1 ano. Você patinou o estímulo que você está gerando para o corpo se transformar e a continuação desse estímulo, porque você não está no efeito teto, entende? Se eu der mais estímulo, eu não tenho mais benefício. Não é verdade. Não conheço, não tenho nenhum paciente comigo que chegou nessa fase ainda. Então, se você continuar aplicando o princípio de carga progressiva, você vai gerar mais transformação do seu corpo. E a ideia é o seguinte: a gente sabe que ter um grid de mitocôndria saudável, ter um corpo que oxida ácido graxo de forma adequada, ele é central para o exercício de zona 2, mas não só. Então, se você gera isso no seu corpo, você vai estar colhendo benefícios em outros processos que não são relacionados com o exercício. E é isso que a gente está querendo fazer aqui, manipular a sua saúde através da intervenção exercício. Note que existe incerteza aqui, nós não temos ensaios clínicos onde a gente randomiza as pessoas para treino de zona 2, não treino de zona 2, acompanha por 40 anos e vê o que aconteceu na saúde delas. Então, essa seria a evidência padrão ouro. Então, o que a gente tem é plausibilidade biológica. Sabendo dessa incerteza, a maioria dos meus pacientes pensa que sim, é um bom negócio continuar investindo no exercício como uma intervenção em saúde. Explicado o porquê, agora eu quero dizer o como, que eu também vejo muita confusão e esse vídeo está aqui para fazer colocarmos todos na mesma página, tá certo? Então, o como é o seguinte: veja, você não quer sair daquela sua faixa de zona 2 da frequência cardíaca. Em geral, a zona 2 ela vai estar em 75%, 70% da sua frequência cardíaca máxima. O que vai acontecer é que nessa frequência cardíaca você progressivamente vai conseguir colocar mais trabalho ali, mais watts por quilo por minuto. Vamos supor que a sua frequência cardíaca de zona 2 foi calculada em torno de 130. A 130, você vai começar o seu trabalho em cardio de zona 2 de um jeito, por exemplo, 5 quilômetros por hora com inclinação de 2. Aplicando carga progressiva, você vai conseguir, nessa mesma frequência cardíaca, colocar 6 quilômetros por hora, 3 de inclinação. Isso é seguir o seu trabalho em zona 2. Se você me fala assim, eu estou fazendo zona 2, eu estou conseguindo ficar, sem ficar ofegante, eu trabalhar numa frequência cardíaca de 145, 150. Isso informa adaptações em saúde positivas, ok? Mas você não está mais trabalhando na zona 2, isso que eu quero dizer. Então, esse é um outro tipo de exercício, ele é muito bom. Ele também é um sinal de saúde metabólica. Isso mostra que a gestão do lactato produzido depois de você cruzar o primeiro limiar, ali da zona 2, está bem feita, que a fibra do tipo 1 consegue usar o lactato como combustível, portanto o lactato não cai no sangue, portanto o lactato não deixa você ofegante. Então isso tudo é sinal de saúde.
No entanto, quando a gente está pensando assim em tipos de exercício que entregam saúde em determinados aspectos do seu corpo, a gente então é muito específico. Então, eu não quero abrir mão do exercício de zona 2, que é esse naquela faixa de treino da sua frequência cardíaca em torno de 70%, porque ali eu estou dando estímulo máximo para a gênese de mitocôndria, porque ali eu estou oxidando ácido graxo no máximo, o ponto que chama fat max, que é o máximo de oxidação de ácido de gordura. Quando você sai do fat max e você vai para uma zona onde você já tem consumo de glicólise e ou ainda oxidação de ácido graxo, mas caindo porque você começa a usar a glicose como combustível, você está otimizando outros processos e a gente também quer treinar isso. Mas se em consulta combinamos de otimizar a zona 2, eu quero frisar que a zona 2 é você treinar naquela sua faixa de frequência cardíaca. Tem uma exceção aqui, que é o seguinte: quando a pessoa começa, ela pode estar tão descondicionada que o primeiro limiar dela, que é quando ela sai da oxidação máxima de ácido graxo para começar a usar glicose, ele é antes da verdadeira zona 2. Então, ele vai estar acontecendo ali a 60% da frequência cardíaca máxima, 55%, dependendo do nível de descondicionamento. Nesse caso específico, quer dizer que a progressão para a zona 2 vai levar a pessoa a conseguir trabalhar em uma frequência cardíaca mais alta, que vai estar ali em torno dos seus 70%, mas do ponto de vista de fisiologia humana, em geral, vai ser ali em torno dos 70%. Deu para entender? Então, assim, eu queria aqui desacoplar metabolismo de limiar respiratório. Então, quando a gente testa a zona 2 pelo fôlego, à medida que você vai ficando condicionado, é muito possível que você esteja já na zona 3, na mistura de combustível glicose e combustível ácido graxo, e ainda com a respiração confortável. E isso é sucesso, é bom, mas não é a zona 2. Então vamos dar os nomes corretos para o que a gente está refinando do ponto de vista de exercício como intervenção, para a gente pensar o que a gente quer produzir no corpo do ponto de vista fisiológico, pensando que a gente está produzindo desfechos em saúde. Faz sentido essa conversa? Então, resumindo, por que zona 2? Porque esse é o exercício canônico de estímulo de saúde metabólica, porque ele depende de um bom funcionamento mitocondrial e oxidação de ácido graxo. Eu não falei no início do vídeo, mas na hora que você oxida ácido graxo, você remove ácido graxo de dentro da célula muscular, você reduz resistência à insulina também, porque o ácido graxo livre, ele é o elemento fundamental em atrapalhar a sinalização da insulina dentro da célula. Agora o como. O como eu disse para vocês que, em linhas gerais, a sua frequência cardíaca de zona 2 vai estar em torno de 70% da sua frequência cardíaca máxima. Também num teste cardiopulmonar de esforço, a gente consegue observar onde está ali a sua zona 2. E é nesse ponto doce que a gente quer treinar, onde você está quase transicionando da zona 2 para a zona 3, porque esse é o ponto de máxima oxidação de ácido graxo, quer dizer, é o máximo estímulo para o seu corpo oxidar ácido graxo. E quem é que faz isso? Mitocôndria. Então o corpo entende que ele tem que levar ele tem que produzir capacidade para você conseguir fazer isso. Por fim, duração do exercício importa, porque quando a duração é mais longa, o corpo entende que sim, ele precisa gerar mais capacidade, ele não consegue se virar com o que ele tem. E é por isso que os fisiologistas que trabalham com isso, por exemplo, o Inigo Samilan, falam: vamos lá, uma sessão de 45, 60 minutos é o ideal. Óbvio que aqui a gente, caso a caso, vai trabalhar entre o possível e o ideal, tá certo? Não deixa o ideal ser inimigo do bom, mas tem o ideal como norte. Último comentário é que em pessoas descondicionadas é verdade que o ganho de condicionamento pode empurrar a frequência cardíaca da zona 2 de um ponto para outro, mas não vai passar muito ali dos seus 70%, 75% da frequência cardíaca máxima. Ok? Vamos em frente.